Gente, é o seguinte, quando a gente fala em regra de 3, normalmente você vai ter uma regra de 3 mais simples quando você tiver uma relação que seja diretamente proporcional. Quando você tiver essa relação de diretamente proporcional, isso significa o quê? Que à medida que uma coisa aumenta, a outra também aumenta. Isso significa ser diretamente proporcional. Porém, tem outras proporções, por exemplo, quando você aumenta algo e, por consequência, outra coisa diminui, isso aqui a gente chama de inversamente proporcional. Então, aqui você tem diretamente proporcional e você aqui embaixo vai ter inversamente proporcional. Uma grande maioria dos nossos cálculos, por enquanto, vai ficar nessa parte de diretamente proporcional. Sendo assim, a gente vai utilizar uma regra de 3 bem simples, né? Multiplicando em x e sendo feliz. Porém, quando você for fazer uma regra de 3, você vai precisar fazer o seguinte. Na primeira linha, você vai colocar o que você sabe daquela proporção. Normalmente, você vai colocar a quantidade de mol, que você sabe, com o número de Avogadro. Você vai ver as relações que eu já dei para vocês. Então, são relações que vocês sabem já ou que o texto está te falando. Já aqui embaixo, você vai colocar as quantidades diferentes que você vê lá na questão. Por exemplo, vamos trabalhar com grama. A gente sabe que 1 quilograma é igual a 1.000 gramas. Aqui em cima eu coloquei justamente o que eu já conheço dessa relação. Embaixo seria a quantidade que você não sabe e a quantidade que a questão te fala. Se a questão te fala que você quer saber a quantidade de gramas que é equivalente a 0,5 quilogramas, você vai precisar colocar esse 0,5 quilogramas no lado da quilograma e o x no lado da grama. Se você tiver aí o caminho inverso, né, se você estiver falando de qual é a quantidade de quilogramas que você tem em 100 gramas, aí você precisa colocar os 100 gramas desse lado e o x do outro lado. Qual é o jeito certo? Não importa o lado. Um deles vai ser o x, o outro vai ser o número que está na sua questão. Nesse caso aqui, você tem 100 gramas. E aqui você teria um x. Você pode deixar desse jeito. Se você inverter, colocar os 100 gramas aqui, debaixo do quilogramas, a sua conta vai dar errada. Você precisa ter quilogramas no lado de quilogramas e gramas do lado de gramas. Unidades iguais têm que estar uma debaixo da outra na sua regra de 3. Por exemplo, na química, estiver falando em 1 mol de oxigênio, e aqui do outro lado você coloca 3 mol de enxofre. A sua questão, ela quer fazer uma relação entre enxofre e oxigênio, certo? Só que você acaba colocando 6 mol de enxofre aqui de baixo, ó. E o seu x coloca aqui como se fosse a quantidade de oxigênio que você quer saber. Isso aqui está errado, tá bom? Isso aqui está errado. Por que está errado? Porque, claro que o mol aqui você não modificou, né? Você não colocou gramas, mols, número de Avogadro, beleza. Porém, o que você está falando de oxigênio, de enxofre, tem que estar do mesmo lado. Ou seja, o jeito correto de representar essa regra de 3 aqui seria assim, ó. 1 mol de O2 produzindo 3 mol de S de enxofre. O oxigênio é o que eu queria saber, então eu coloco X aqui do lado do oxigênio. E aqui eu coloco 6 mol do enxofre. Desse jeitinho aqui vai estar correto. Então eu estou mostrando para vocês o jeito que eu sempre vejo alguns alunos fazendo, que é o jeito errado, porque eles não entenderam muito bem como é que faz essa regra de 3, e o jeito correto. Lembrando que você, quando for fazer a regra de 3, vai ter que fazer a multiplicação. E nessa multiplicação, você faz a multiplicação em x. De boas? Sendo assim, você vai multiplicar 1 vezes 6 e vai multiplicar também o x vezes 3. Aqui vai dar 3x igual a 6. Deixando o x sozinho, você vai colocar o 3 para o outro lado dividindo e você vai ter
2 mol como resultado.